Vocês acharam aí a questão 7? Presta atenção, vocês acharam a questão 7 aí? A questão 7 está aí? Tá. Tá? Muros então, de tá São Paulo serão errado. decorados com grafite. Então, tá grampeado errado. Todos vocês estão desgrampeia e grampeia certo, tá? Tá. Agora eu vou exibir para vocês a prova, para vocês verem como que ela tá. Já apareceu aqui. Na hora que aparecer, vocês me avisem. Apareceu? Pronto. Apareceu, pessoal? Na Pronto. tela? Aqui, ó. Tá consertado. Tá aparecendo? Tá? Sim. Ótimo. Aqui, ó, professora. 2, 3. Então, prestem atenção. Aqui, ó. 2, 3, Maravilha. 4. Aí aqui, ó. 5, 6, 7. Aí aqui, a B dá 7, 8 e 9. Ah, ótimo. Bom, então vamos lá. Olha lá, questão 1. O que vocês vão fazer na questão 1? Vão ler o texto, minhas matinês. Peraí, que alguém entrou na sala, deixa eu aceitar. Só falta ser o Daniel de novo, que nem ele fez ontem. Não, é o Guilherme. Pronto. Então, vocês vão ler o texto, minhas matinês, e vão responder aqui embaixo. Explique o que o narrador quis dizer nas frases "já nasci sem pai" e "uma lembrança na barriga da minha mãe". Então, vocês vão explicar o que ele quer dizer com essas duas frases. Interpretação de texto, tá? Bem fácil, tranquilo. Essa daí foi bem fácil. Não foi? Ótimo. 2. Muito fácil. 2. Observe os períodos a seguir. Como... Oi, Ian, fecha o seu vídeo, por favor, que está fazendo muito barulho aqui. Não é o meu. Não? Mas fecha quem tiver com o vídeo aberto, tá? Por favor. Porque senão fica fazendo muito eco e a gente não consegue se escutar direito. 2. Observe os períodos a seguir. Como ele não pode beber e dirigir, Papai Noel tem colesterol alto. A. Os verbos destacados possuem sentido completo? Justifique sua resposta. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão observar se esses verbos eles bastam por si só ou se eles precisam de um complemento para fazer sentido. Por exemplo, como ele não pode, aí a frase ela está completa de sentido ou não? Sim ou não? E aí você explica por quê, tá? A mesma coisa na de baixo. Papai Noel tem. Se eu paro no verbo, a frase tem sentido ou não tem sentido? Então, vocês expliquem aí se os verbos eles têm ou não sentido completo. Quando eles têm sentido completo, eles não precisam de nenhum complemento, tá? A frase pode parar neles mesmo. Agora, se eles não têm sentido completo... Caraca, eu aqui quase uma semana tentando quebrar a cabeça para responder isso daí. Pois é. Agora, se eles não têm sentido completo, eles precisam de um complemento. Só aí eu coloquei como revisão, tá, para vocês, que é aqueles verbos transitivos, verbos intransitivos. Lembram disso? Ah, tá explicado por que eu não achei na apostila 7. Acho que tá. Uma revisão isso aí. Porque é algo que vocês têm que saber para sempre agora. Ah, acho que você tirou da apostila 6. Então vamos lá, ó. B. Há complementos dos verbos destacados? Quais são os complementos? Então, esses verbos, eles têm um complemento para ele fazer sentido ou não? Se sim, quais são esses complementos? Tudo bem? 3. A 3, vocês vão ler esse texto que está exemplificando alguns verbetes. O que é um verbete? É a definição do dicionário, tá? Das palavras. Tá? Então, é o texto que traz a definição das palavras no dicionário. Esses verbetes, na verdade, eles foram feitos por crianças, né? Ah, não, peraí. Nossa, mas esse texto... por crianças. E aí, foi feito depois... Esse engraçado, hein? Ele ficou legal, né? Porque a gente viu como que as crianças interpretam as palavras. Por exemplo, o céu, né? De onde sai o dia? É a definição desse menino de 8 anos. O que é a inveja?
Atirar pedras nos amigos. É a concepção que ele tem de inveja, né? Por exemplo. Mãe, ó. O que a menina. O que falaram sobre mãe? Mãe entende Que a e mãe, depois que vai a mãe dormir. entende e depois vai dormir. Então é uma definição Acho que é muito quando. pessoal do que é mãe para essa criança, né? Então, assim, Acho que para ele ela a se mãe deve. Acho identifica, que para ela a mãe só deve né? entender as coisas e depois vai dormir. O Depois que universo é casa percebeu, das parece. estrelas. Que bonito, né? Eu achei linda essa definição. O universo ser a casa das estrelas. Muito bonito. E o Enfim, tempo, aí, coisa que passa para lembrar. que lindo, né? Maravilhosa essa definição. Enfim, aí depois vocês vão marcar qual que é a alternativa correta. Só tem uma, tá? Vejam aí se na prova de vocês, como vocês falaram que ela foi cortada, né? Se tem todas as definições aí. Todas as alternativas. Eu acho que tava. Acho que eu já entendi o que deve ter acontecido. Acho que a prova deve ter ficado muito grande. Eles rasgaram a parte de baixo. Ah, tá. Deve ter sido isso, então. Ou deve Então, ter tido pronto. alguma informação que eles não queriam que tivesse, porque imprimiram de algum site e arrancaram. Não, aí não, porque eu mandei a prova do jeito que tá, É né? porque aqui, Do é jeito que porque tá aqui aqui embaixo pra está mim. escrito Google por Google Education. E do Tágoras. Aí A fonte. é o e-mail que eles usam. Então vamos lá. Aí no próximo, leia o texto e responda as questões. Então vocês vão ler o texto o verde e responder. 4. Por que a árvore parou de florescer? 5. Por qual motivo a árvore foi morta? 6. Identifique no texto os elementos da narrativa abaixo. Quem é o narrador? Primeira pessoa, terceira pessoa, vamos colocar aí. O espaço é onde se passa a história. Qual que é? E o enredo Eu acho que é um Ah, resuminho não, do que meu Deus do acontece céu, na eu não história. acredito que eu fiz isso. Se eu errou, também risca nem. e escreve do lado, Eu fiz, tá? eu fiz a 6 e ainda fiz errado. Então, se errou, risca e escreve do lado. 7. É, professora, acho que não vai dar pra escrever mais, não. Foi muito Mas eu acho letra. que não possui espaço nenhum, hein? Dá um jeito aí. Escreve embaixo. 7. Leia a seguir a manchete de uma notícia publicada no site de um jornal Ô, de professora, circulação posso falar uma nacional. coisa? Só espera um minutinho. Então, às 7, o que vocês vão fazer? Vão ler a frase, né? Muros de São Paulo são decorados por grafiteiros. A. Quem é o sujeito e quem é o agente da passiva? Quem que é o sujeito da frase? Ou seja, quem é que tá se relacionando aí com o verbo? E quem que é o agente da passiva? Ou seja, quem é que está praticando a ação aí na frase? Aí B, passe a oração para a voz ativa. Na voz ativa, o agente da passiva se transforma em sujeito, então. Tem que pensar nisso, né? Pode falar, Ian. É que eu ia falar sobre a 6. A Ah, 6 fala. eu fiz diferente. Eu não sei se você vai aceitar. O que você fez? A 6 eu fiz assim, ó. Eu coloquei os elementos na questão que identificava o narrador, espaço e o enredo. Que estava no texto. Você aceita Tá, isso? mas coloca do lado, então, qual que é o narrador? Primeira pessoa ou terceira pessoa? Dá um jeito de colocar aí do ladinho. Se não couber, escreve embaixo. 6A, escreve embaixo. Vou tirar Tudo bem às 7? Tudo bem às 7? Sim. Tá, tudo. 8. Feriu-se o pássaro. Sim, o pássaro foi ferido. Dá para ler essas duas frases na prova de vocês? Não tá Eu não consegui- feriu-se o pássaro. consegui. Sim, o pássaro foi fendo. Ferido. O segundo quadrinho. Ferido. Arruma O aí. segundo Ferido. não. Não enxergava. Então escreva aí, ó. Foi ferido. Sim, o pássaro Mas foi ferido. Pra mim tava Oi? foi fendo. Não, é ferido. O meu também, eu entendi assim quando eu não tava enxergando. Foi fendo. Falei, o que é fendo, meu Deus do céu? Tá, então arruma para vocês conseguirem responder a questão. Cada frase de cada balãozinho é feito por duas estruturas distintas, sendo uma classificada sintaticamente como analítica e outra classificada como sintética. Então, nós temos duas formas, né, de classificar a voz passiva. Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Das frases aí, qual que é a analítica e qual que é a sintética e por quê? Tá bom? E depois por quê?
Isso, coloca qual que é a estrutura geralmente da analítica e coloca qual que é a estrutura da sintética, tá? Tá bom. 9. Considere o trecho a seguir. Em entrevista ao Diário do Sul, Dudu, que na edição passada não foi escolhido pelos jurados, então Dudu é o sujeito paciente, ou seja, aquele que recebe a ação, né? E pelos jurados é o agente na voz passiva. Quem pratica a ação indicada pelo verbo escolher? Quem que está praticando a ação de escolher nessa frase? É o sujeito ou é o agente da voz passiva? Tudo bem? Ok, então, posso interromper o compartilhamento? Pode. Se ainda surgir dúvida, tem o vídeo aula, né, que eu expliquei, dá para vocês assistirem também, tá? Tá. Então, vamos lá, vamos começar a aula. Só um minutinho que eu vou pegar um negócio aqui. Acho que eu vou tirar um 0 bem grande. E por que acha isso? Peguem aí a apostila nova, última apostila do ano, né? O ano tá acabando. Vocês estão ansiosos pro fim do ano? Não, Por nem quê? pouco. Por quê? Ah, professora, porque eu não sei se vai ser bom, porque com essa pandemia aí vai, assim, final do ano sem aula, sem ninguém, sendo que depois de quase um ano a gente não teve aula presencial, não vai ser tão legal assim. Eu tô me sentindo da mesma forma, né? Tô animada para que acabe o ano, mas ao mesmo tempo com a sensação de que não vai mudar muita coisa. Eu quero que o ano acabe muito agora, muito rápido. Eu quero que acabe, mas com aquela sensação de que vai acabar junto à pandemia, sabe? Mas eu sei que não vai, então... Eu sonhei que a gente voltava para a escola. Ai, seria tão bom, né? A gente ter uma vacina, a gente voltar para a escola, ia ser maravilhoso. E já estão providenciando, tem uma vacina que comprovaram que tem uma imunidade de 95%. Uhum. Parece que ela tá para chegar já no Instituto Butantan, eles vão começar a fazer a vacina. Espero que dê tudo certo, né? Então vamos lá. Página 135. Capítulo 29, do sonho à realidade. Autobiografia. O que é uma autobiografia? Quem sabe me dizer? É quando você faz uma biografia de si mesmo? Uhum. Quando você conta E o sobre que sua é vida? uma... Isso, muito bem. Uma biografia é um livro sobre sobre a vida de alguém. Quando é uma autobiografia, é quando você mesmo está contando a sua própria história. O que vocês estão vendo aí na imagem? Nós temos aí um quadro de Peter Paul Rubens, que se chama A Queda de Ícaro, um quadro de 1936. O que é isso? O que vocês estão enxergando aí? Acho que representa um anjo sendo expulso do céu. Pode ser uma interpretação, né, do quadro. Mas alguém conhece quem é Ícaro? Não. Eu Ícaro... acho que eu lembro. Pode falar então, Jonas. O que você lembra sobre Ícaro? Se eu não me engano, ele e outra pessoa não queriam ir até o sol, então eles fizeram asas, só que ele queria voar mais alto do que ele podia, então ele caiu aí. Não era isso? Isso, muito bem. É mais ou menos essa a história de Ícaro, né? Eu vou contar para vocês. Ícaro é um personagem da mitologia Jonas virou grega, crítico tá? de arte agora, hein? Ele conhece a mitologia, né? O Jonas conhece a mitologia, por isso que ele já conseguiu identificar o que é esse quadro. Porque esse quadro está retratando uma história da mitologia grega, que é a história da queda de Ícaro, tá? Então vamos lá. Vou ler primeiro esse textinho que tem aí, depois eu conto para vocês a história de Ícaro. O ser humano perseguiu e ainda persegue formas de desafiar a sua natureza. Podemos citar como um dos exemplos mais contundentes a vontade de voar, que provavelmente os homens pré-históricos já tinham ao observar o voo dos pássaros e de outros animais voadores. Existem relatos extraordinários nas mais diferentes mitologias. A história e a arte tratam de registrar os aspectos mais cruciais dessa perseguição. Então, aqui, basicamente, a gente vai falar um tanto do desejo do homem de voar, né? Então, o homem, observando a natureza, via os pássaros voando e achava aquilo incrível. E queria ter essa possibilidade também, esse poder de voar. Então, muitos dos homens começaram a tentar, por meio das invenções, alcançar esse sonho de voar.
E aí a gente consegue perceber que isso é um desejo muito antigo do homem, provavelmente desde a pré-história, né, quando ele já observava a natureza. Uma das formas da gente comprovar isso é pegando as histórias antigas, por exemplo, o mito de Ícaro, tá? Quem é Ícaro na mitologia? Para falar sobre Ícaro, a gente tem que falar de Dédalo, que é o pai dele. Dédalo foi um arquiteto muito famoso, ele era o melhor dos melhores, assim. Ele começa a ensinar o primo dele a arquitetura, e o primo dele começa a fazer feitos muito bons, começa a se destacar. Com inveja do primo, o que Dédalo vai fazer? Mata o primo. Porque ele não queria que o primo o superasse de jeito nenhum. E aí o que acontece? E primo, hein? Então, Dédalo também, né, difícil ele. Pessoa difícil. E aí o que aconteceu com o Dédalo? Ele vai fugir da cidade da onde ele vivia e vai para a cidade de Creta. Na cidade de Creta, ele conhece um rei chamado Rei Minos, que ele era um deus também, tá? Da mitologia. Ele tinha uma importância muito grande, ele era filho de Zeus. Esse Rei Minos, que era o rei de Creta, ele, antes de assumir o trono, teve que provar para os irmãos que ele que era o merecedor de herdar o trono do pai. Porque os irmãos não queriam aceitar que Minos que seria aquele que governaria Creta. Então, o que Minos faz? Ele fala assim, olha, para vocês verem que os deuses estão ao meu favor, a favor do meu reinado, eu vou fazer aqui um pedido para Poseidon, que é o deus dos mares, e ele vai me atender, porque ele está a favor do meu reinado aqui em Creta. Então, o que ele faz? Ele pede para Poseidon para ele fazer que saia um touro do mar, que apareça um touro do mar. Poseidon, que estava a favor de Minos, né, faz exatamente isso. Ele faz com que emerja um touro ali do mar, né? Um touro branco, majestoso. Nossa, professor, sabe o que esse negócio de mitologia tá me lembrando? O quê? Tem um jogo de videogame que, tipo assim, ó, é um jogo que conta sobre mitologia grega e tem várias referências. Tem muita coisa então. da mitologia grega. Tem Atena, o tridente de Poseidon, a caixa de Pandora. A mitologia grega ainda é muito importante na nossa cultura ocidental, né? Então a gente vai ter várias referências dela em filmes, em jogos, em histórias. Ela está sempre presente. Então, ela continua, por mais que ela seja extremamente antiga, ela continua viva na gente, porque ela nos ensina a viver melhor. Escutando a mitologia grega, a gente pode aprender um pouco mais sobre o ser humano, sobre os nossos vícios, nossas virtudes, por isso que ela continua tão viva, né? Bom, continuando, né? Poseidon faz com que emerja um touro branco, majestoso, maravilhoso do mar. E aí os irmãos percebem que realmente, né? Realmente o Minos que deveria ser o herdeiro do trono. Só que Minos, quando fez esse pedido para Poseidon, falou o seguinte: faz, por favor, com que emerja um touro aí do mar, e depois eu vou dar esse touro em sacrifício em honra a você. Então, o combinado era que depois que o touro aparecesse, ele mataria o touro e daria de sacrifício, né, como honra para o deus Poseidon. O que Minos fez quando viu o touro? Achou ele muito maravilhoso, né? Falou, não vou dar de sacrifício coisa nenhuma. Vou pegar esse touro, deixar no meio dos meus outros e vou dar um outro touro em sacrifício, sem ser esse, porque esse é maravilhoso, né? Esse eu não quero sacrificar, vou sacrificar o outro no lugar. Poseidon vai ficar furioso, né? Porque Minos não cumpriu com a palavra dele. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse touro fique extremamente agressivo e comece a atacar a cidade. E além disso, olha só o que Poseidon vai fazer. Ele vai pedir para a deusa Afrodite fazer com que a esposa de Minos se apaixone por esse touro. A esposa de Minos é Pasífae, o nome dela, né? Então ela fica perdidamente apaixonada por um touro, por esse touro branco. Da união de Pasífae com esse touro branco, vai nascer quem? Vocês sabem quem que nasce? Vai nascer um monstro chamado Minotauro. Já ouviram falar no Minotauro? Sim. Sim, já assisti filme. O nascimento do Minotauro vem desse castigo que Poseidon fez para o rei de Creta, o rei Minos, né? Porque ele não cumpriu com a palavra dele. Então, a esposa de Minos se apaixona pelo touro e tem um filho com esse touro, que vai ser o Minotauro, que é um monstro, muito agressivo também.
ajudou o Pacify a se encontrar com o touro, adivinha quem que foi? Foi uma pessoa que foi capaz de construir uma... Oi, professora, qual a pergunta? Quem que vocês acham que ajudou o Pacify a se encontrar com esse touro? Foi uma pessoa que Sei não. ajudou o Pacify a construir como se fosse uma fantasia, assim, de touro. Foi Dédalo. Então, o que Dédalo fez? Quando ele vai para Creta, né, fugido por ter matado o primo, ele acaba auxiliando o Pacify a se encontrar com esse touro aí, que gera o Minotauro. O Minotauro, ele é totalmente agressivo, né? Ele é um monstro que está dominando a cidade e ninguém sabe o que fazer para deter esse monstro. O que o rei de Minos vai fazer? Ele vai pedir para Dédalus construir um labirinto e deixar esse touro no meio desse labirinto. Até aí tudo bem, né? Depois que o touro é morto, ele é morto por um outro herói, que é o Teseu, Minos acaba sabendo da traição de Dédalo. Acaba descobrindo que foi Dédalo quem auxiliou a esposa dele a se encontrar com o touro lá, que ela estava apaixonada. E aí, o que Minos vai fazer? Ele vai querer se vingar de Dédalo e vai pegar Dédalo e o filho dele, chamado Ícaro, e vai colocar os dois no meio do labirinto, que o próprio Dédalo tinha construído, né? Esse labirinto é impossível de escapar. É muito difícil, assim, ninguém consegue. Ele é tão confuso que quase ninguém consegue sair dele. Qual que foi, então, a ideia genial de Dédalo para escapar do labirinto? O que vocês acham que ele fez? Alguma ideia? Não. Ele construiu, junto com o filho dele, Ícaro, asas para que eles pudessem escapar do labirinto voando. Então, ele vai construir essas asas com cera e com penas de animais. Mas, o que ele faz? Ícaro, presta atenção. Não vai voar muito perto do sol. Porque se você voar muito perto do sol, o que vai acontecer com a cera? Derreter. Vai derreter. Ou sei lá. Derreter. Então, eles constroem as asas, né, para sair voando do labirinto e conseguir escapar. Só que Ícaro, quando começa a voar, ele se deslumbra pelo poder do voo, ele se deslumbra pela potência do sol. Ele fica completamente encantado com aquela possibilidade. E aí... Nossa, tá um barulho alto aí no Ricardo, hein? Vou fechar aqui o som. E aí, o que acontece? Ele se deslumbra completamente pelo sol, acaba voando muito mais alto, porque ele começa a desejar alcançar o sol. E aí, as asas começam a derreter e ele cai. Então, essa é a queda de Ícaro. Então, ele cai do céu, porque as asas derreteram, e ele morre, porque ele cai lá no rio, no mar Egeu. Então, essa que é a história da queda de Ícaro. Nossa, olhando daqui parece diferente. Olhando o A quadro? pintura. Porque na parece pintura... que... Pode falar. Não, parece uma pintura que parece um homem que foi expulso dos céus por Deus e perdeu as asas. Né? Se a gente não conhece a história por trás, aí a gente vai ter outras interpretações do quadro, né? Mas quando a gente conhece a história, aí a gente já saca, esse tá caindo é Ícaro e o do lado é o Dédalo, o pai dele. E olha que ele tá caindo bem em cima do mar, né? Esse é o mar Egeu. Essa história vai nos ensinando várias coisas, né? Ela nos ensina principalmente a gente não se deslumbrar, assim, a gente tomar cuidado com aquilo que nos ilude, aquilo que nos encanta, porque ele já tinha o aviso do pai que ele não podia voar muito perto do sol. Então, né, presta atenção aí nas suas ilusões, presta atenção naquilo que você está almejando tanto alcançar. Vê se aquilo também é algo que está dentro do seu alcance. Ou não, porque ele já estava voando, né? Ele já tinha o poder de voar, ele já estava desfrutando esse poder dos pássaros. Mas nenhum pássaro quer chegar até o sol, né? Sabe o lugar dele. Enfim, pode virar a página 136. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Não? Então, aí na página 136, a gente tem, né, o início do parágrafo contando essa história, né? Então, vamos lá, vou ler. Uma das lendas mais conhecidas envolve o personagem Ícaro e seu pai Dédalo,
tornando-se exemplo de sucesso seguido de fracasso, como muitas vezes realmente ocorreu na busca constante de se chegar à realização de um sonho. É quando você não sabe quando parar, sabe? Existe um momento que a gente tem que parar, né? Realizei o meu sonho, estou voando. Mas cuidado, né? Não vai chegar até o sol, porque aí você não vai conseguir mais. Aí as suas asas derretem. Dédalo era um grande inventor e, temendo ser superado pelo sobrinho, Acali, jogou-o do alto da Acrópole. Por esse crime, foi exilado em Creta, reino de Minos. Alguns anos mais tarde, Dédalo foi acusado de facilitar os amores da esposa do rei Minos, Pasífae, e por isso foi encerrado no labirinto, juntamente com o seu filho Ícaro, recinto de onde não podia sair e construído por ele mesmo para aprisionar o monstro Minotauro. Para escapar, Dédalo planejou e confeccionou para si e para o filho asas artificiais com cera de abelha e penas de gaivota. Com essas asas, filho e pai conseguiram escapar da prisão. Dédalo, porém, alertou que não se aproximasse do sol, porque o calor derreteria a cera. Também não poderia se aproximar do mar, para que a água não tornasse pesada as asas. Ícaro, no entanto, empolgado pelo fato de ganhar as alturas, desprezou o conselho do pai e foi tomado pelo desejo de subir cada vez mais. O calor derreteu a cera e Ícaro despencou no mar Egeu. O pintor flamengo, não sei nem é o nome dele, né? Mas eu acho que é Bruegel, o velho, retratou a cena da queda de Ícaro de forma bem-humorada, desafiando o observador a encontrá-lo. E eu não consegui encontrar. Ah, eu encontrei o Ícaro, sim. Vê se vocês conseguem encontrar onde ele está nesse quadro. Então aí nós temos, né? Ele tá ali no mar? Isso, onde que ele tá no mar? Você tá vendo? O que você tá vendo dele? Atrás do barco. Isso, Ou do navio. parece que são as perninhas dele batendo no mar, né? Ele caiu de cabeça, provavelmente. Sim. E o que as Caiu pessoas... nesse que eu for olhar o quadro. Uhum. Você achou? Vocês acharam? Achei. Sim. Ótimo. E o que as pessoas estão fazendo aí no quadro? Trabalhando? Estão trabalhando, né? Pastorando aí com as suas ovelhas. Alguém prestou atenção no Ícaro? Na queda de Ícaro? Sim. Ou não. Sim. Parece que não, né? Parece que não tem ninguém ali para ajudar. É, Ícaro. aquele homem de branco ali embaixo parece que ele tá pescando. Parece que ninguém nem reparou que Ícaro caiu do céu, né? Então ele morreu ali sozinho mesmo. Ele morreu afogado ou por causa da queda? Ele morreu afogado, porque Acho que os dois. por causa da queda, né? Por causa da queda, ele caiu no mar e aí morreu afogado. Acho que por causa da queda, ele caiu no mar e não conseguiu nadar. Exatamente. Isso. O sonho de Ícaro esteve presente em outros momentos da história. Provavelmente a primeira pessoa a se dedicar seriamente a projetar uma máquina capaz de levantar voo carregando o ser humano foi o artista e inventor italiano Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci foi um dos primeiros a tentar idealizar o que a gente hoje chama de avião, por exemplo, né? Ou balão, né? Então, ele foi uma das primeiras pessoas que tentaram projetar uma máquina que fizesse com que o ser humano voasse. Cujos desenhos preservados registram suas ideias. Então, nós temos vários registros do Leonardo da Vinci, que são desenhos que mostram esse desejo dele que ele tinha de voar. Outros nomes, como o Padre Bartolomeu de Gusmão, os irmãos Wright e Santos Dumont, tornaram possível a criação da máquina de voar. Muitas quedas depois, a invenção do avião produziu grande impacto no cenário mundial. O veículo se transformou no principal meio de transporte transcontinental e alterou profundamente as relações internacionais e muitos aspectos da vida do homem moderno, desde o século XX. Então, né, a invenção do avião trouxe várias transformações para a nossa sociedade, né? E aí agora a gente vai ler uma biografia que é do inventor do avião, que foi o brasileiro Santos Dumont. Impressionante pensar, né, que foi o Brasil que inventou o avião. Pois é, né? Foi inventado por Santos Dumont. Alguém quer ler o texto? Eu posso ler. Tá bom, pode ler, Jonas. Por favor. Deixa. Não entendi, Ricardo.
Um local tranquilo e moldurado por uma rica natureza. É o palco de nascimento deste que é um dos mais importantes brasileiros de todos os tempos, Alberto Santos Dumont. A Fazenda Cabango, hoje conservada como museu, guarda um pouco de sua história. O pai da aviação e filho do engenheiro Henrique Dumont, de ascendência francesa e de Francisca Santos Dumont, filha de uma tradicional família portuguesa, seu pai empreendeu em 1872 a construção do trecho da Estrada de Ferro Dom Pedro II, entre as localidades de João Gomes, posteriormente Palmeira, e hoje Santos Dumont, região Aire, Minas Gerais. Para melhor realizar o trabalho, o engenheiro levou a família para uma casa construída no canteiro de obras, onde, em 20 de julho de 1873, nasceu Alberto Santos Dumont, o sexto filho do casal. A permanência da família no Cabango foi relativamente curta. Em 1875, terminando o contrato, a residência foi transferida para Valência, Rio de Janeiro, e, posteriormente, para a fazenda Aldralva, em Ribeirão Preto, São Paulo, onde Henrique se dedicou ao plantio do café. Nessas paragens, o pai percebeu o fascínio do filho pelas máquinas e direcionou os estudos do rapaz para áreas afins. Aí também nasceu o sonho do garoto de voar. Então, reparem que o sonho dele de voar nasce de um incentivo do pai, né? Que percebe que ele tem um grande interesse em observar o funcionamento das máquinas, e aí ele vai direcionando, o filho vai estudar mais isso. Então, aí nós temos uma fotinho, né? Que é a casa onde nasceu Santos Dumont e atual Museu Cabango. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Pode ler mais um pouquinho, Jonas, por favor. Em 1891, então com 18 anos, Alberto foi para a França, completar os estudos e perseguir seu sonho. Ao chegar a Paris, admirou-se com os motores de combustão que começavam a aparecer impulsionando os primeiros automóveis. Comprou um modelo e, deslumbrado com corridas, passou a promover disputas de automóveis em Paris. Curioso e bom estudante, acompanhava todas as novidades relacionadas à mecânica, química, eletricidade e física. Suas façanhas começaram em 1897, quando fez seu primeiro voo em um balão alugado e, pouco tempo depois, construiu seu próprio balão, que chamou de Brasil. Nessa época, procurava soluções para alguns problemas, como dirigibilidade e propulsão. Dedicou-se à pesquisa, prestando a série de valores que receberam numeração 1, 2 e 3, capacitando-se cada vez mais. Então, olha aí as fotos dos balões que ele construiu, né? Esse daí é o dirigível número 1. Em forma de charuto, voou em 20 de setembro de 1898. O dirigível número 3 levantou o voo em 13 de novembro de 1899. Santos Dumont concebeu mais de uma dúzia de dirigíveis. Então, mais de 12, né? Pode continuar, Jonas. Em entrevista, logo após o voo do dirigível número 1, Santos Dumont disse: a descida efetuava-se com a velocidade de 4 a 5 metros por segundo. Ter-me-ia sido fatal. Se eu não tivesse tido a presença de espíritos, dizer aos passantes espontaneamente suspensos a cabo pendente como um verdadeiro caixa humano, que puxasse um cabo na direção oposta do vento, graças a essa manobra, diminuiu a velocidade da queda, evitando assim a maior violência do choque. Variei desse modo o meu divertimento. Subi num balão e desci numa pipa. Pois é, né? Então o balão começou a cair numa velocidade muito rápida, né, para o chão. E aí ele pensou rápido, né? Ele pediu para o pessoal para puxar a corda na direção do vento. Dessa forma, o balão ele foi diminuindo a queda dele, né? Ele caiu, desceu como se fosse uma pipa. Então evitou a morte de todo mundo, né? Pode continuar, Jonas. As aventuras de Santos Dumont empolgaram o magnata do petróleo, o milionário Henri Delt de La Muerte, que propôs um desafio e estabeleceu uma quantia vultosa, 100 mil francos, como um prêmio para aquele que contornasse a Torre Eiffel e retornasse ao ponto de partida em até 30 minutos. Santos Dumont obteve êxito com o dirigível número 6. O recebimento do prêmio só foi possível quando o Aeroclube de Paris o declarou vencedor. Após a polêmica gerada por um atraso de 29 segundos... Olha só que safado, né? Só um minutinho, Jonas. Esse milionário aí, né, o Henri Dutch, ele propôs um desafio para quem conseguisse contornar a Torre Eiffel
em 30 minutos, ele daria esse prêmio aí de 100 mil francos. O Santos Dumont conseguiu, né? Só que ele conseguiu em 30 minutos e 29 segundos. Por conta disso, eles quase não deram o prêmio para Santos Dumont. Por causa desses 29 segundos, eles queriam desconsiderar, né? Porque ele tinha conseguido em 30 minutos mais 29 segundos. Aí depois, no final, os jurados acabaram aceitando ele como vencedor. Pode continuar, Jonas. O então presidente do Brasil, Campos Salles, dobrou o prêmio recebido na França e ainda contemplou com uma medalha de ouro. Em 1902, o príncipe de Monaco, Alberto I, ofereceu um hangar para o aviador brasileiro fazer suas experiências no Principado. Santos Dumont continuou construindo seus dirigíveis. O número 11 foi um bimotor com asas e o número 12 assemelhava-se a um helicóptero. O brasileiro não ficou satisfeito com alguns de seus modelos entre os números 15 e 18 e, para rebater as frustrações, construiu a bem-sucedida série de números 19 a 12, de tamanho menor, denominada Democeles. Em 1906, foi instituído a Taça Arquitecon para um voo mínimo de 25 metros, com um aparelho mais pesado do que o ar, com propulsão própria. O Aeroclube da França lançou o desafio para um voo de 100 metros. Santos Dumont conquistou essa taça com o voo de um de seus mais famosos modelos, o 14 bis. Em 6 de outubro de 1906, o dinheiro do prêmio foi distribuído entre seus operários e os pobres de Paris. Como era o costume do inventor, em 12 de novembro de 1906, na quarta tentativa, conseguiu realizar um voo de 220 metros, estabelecendo o primeiro recorde de distância, ganhando o prêmio Aeroclube. Isso, então reparem que ele nunca desistiu, né? Então ele sempre tentou se aperfeiçoar o máximo possível. Então ele ia construindo um avião, né, no caso, né, o nome que eu estou dando, mas ele ia construindo Quem é esse senhor de come? É o Tudo bem, senhor Cauã. de come? Como Cauã, vai o que esse você dia? tá fazendo aqui? Tá tendo um bom dia? Oi, Cauã. Já tomou café? Tem boninha de E sono? Cauã, beleza? Acho que ele entrou errado. Quem é senhor Deco? É o Não, Cauã, é senhor de come. do Cauã. oitavo. Ah, E pra fazer companhia. Vai para sua aula, Cauã. Então vamos continuar. Então reparem que ele sempre foi um sonhador, ele sempre tentou melhorar, ele sempre esteve em busca desse sonho dele, que era construir essa máquina que ia possibilitar o homem a voar. E reparem que ele também era uma pessoa bem generosa, né? Porque ele distribuía o prêmio entre os operários dele, entre as pessoas pobres de Paris, né? Então ele tinha uma generosidade inata nele também. Então aí nós temos um jornal, né? Le Petit Journal, que é um jornal de Paris. A imprensa parisiense deu ampla cobertura ao evento em que ocorreu o experimento de Santos Dumont no campo de Bagatelle, em Paris, em 23 de outubro de 1906. Pode continuar, Jonas. Santos Dumont recebeu diversas homenagens, tanto na Europa como nas Américas, especialmente no Brasil, onde era recebido como euforia. Como o brasileiro não patenteava suas invenções, seus projetos foram aperfeiçoados por outros. Patenteava. O que é patentear? É quando você registra que aquela invenção foi sua, né? E que outros não podem fazer, né? Você descobre alguma coisa, por exemplo, os cientistas sempre fazem isso, né? Eles fazem uma descoberta, então eles registram essa descoberta deles. Porque senão outra pessoa pode chegar e roubar, falar assim, não, quem fez essa descoberta fui eu, né? Não foi você. Então pode pegar para si, né? Outra pessoa que faz a mesma descoberta, mas tempos depois, aí a descoberta vai ficar no nome dessa pessoa, ao invés da primeira que descobriu de fato, né? Então, isso de patentear é importante, para que não roubem as suas experiências, suas descobertas, né? Pode virar a página. Cansado e com a saúde abalada, realizou seu último voo em 18 de setembro de 1909. Depois, fechou sua oficina e, em 1910, retirou-se do convívio social. Em agosto de 1914, a França foi invadida pelas tropas alemãs. Os aeroplanos começaram a ser usados na Primeira Guerra Mundial, e Santos Dumont amargurou-se ao ver a finalidade de sua invenção.
Então, o que aconteceu aí? Começou-se a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ganhou muita força por conta dos aviões. Então, os países acabavam se bombardeando lá de cima, né? Então, mudou-se a estrutura de se fazer guerras. As guerras elas se tornaram aéreas, também se jogavam bombas de cima de aviões. E isso deixou o Santos Dumont completamente abalado. Porque ele Com depressão. Porque ele viu que a invenção dele foi usada para fins muito maléficos, que não era nada do que ele estava esperando, né? Ele queria realizar um sonho do ser humano de voar e melhorar a vida do ser humano. Ele não queria que, por meio daquilo, as guerras se intensificassem, as mortes ficassem mais fáceis de serem executadas, né? E isso deixou o Santos Dumont extremamente abalado, assim. Ele caiu numa depressão, ele saiu do convívio social, como aí está falando, né? Ele ficou totalmente amargurado. Isso aconteceu com outra pessoa também. Vocês se lembram quem é um outro cientista que viu a sua própria experiência sendo usada na guerra? O quê? Que outro cientista que aconteceu isso? Que fez um Não, experimento e não depois esse foi, experimento foi usado na guerra? não foi Albert Einstein? Foi. Uhum. Que, das bombas nucleares, né? É. Com as descobertas de Albert Einstein, se criou a bomba atômica, né? E isso também fez com que ele ficasse bem abalado, porque não era intuito dele também, né? Fazer com que É como diz o ser ditado, humano... né, professora? Pode falar. A criação nunca pode cair em mãos erradas. Exatamente, né? Exatamente. A criação nunca pode cair em mãos erradas, porque ela pode ser uma bênção, trazer muitas melhorias para a vida do ser humano, mas Mas em na mãos real ela pode erradas... mas na real ela pode. Por exemplo, eu posso criar por exemplo, um invento científico e uma pessoa pode pegar esse mesmo invento e transformar numa arma. Uhum. Então, em mãos erradas, a gente vê a própria destruição, né, da natureza, do ser humano. E isso deve ser muito dolorido, porque quem cria, muitas vezes, né, por exemplo, o Santos Dumont, que criou o avião, ele nunca imaginou que ia ser usado para esses fins militares e horríveis que foram a guerra. Mas acho que ele deve ter ganhando muito dinheiro, hein? Quem sabe os pessoal não foram lá e falaram: você não quer vender seus projetos de avião pra gente não e tal, você vai ganhar um dinheiro bom. Deve ter Eu acho que, subornado o na cara, verdade, ou não, né? ameaçaram, falaram: ou entrega ou você morre. Ou muitas Já vezes tinha ameaçaram ele, sido falou: ou entrega ou você inventado o morre. avião, né? Já tinha sido inventado o avião, então as pessoas já sabiam produzir. Ele não era o único que sabia produzir já. Então, outras pessoas já Mas se começaram ele a fosse o fazer único que ia ser também. subornado. Pode continuar. Alguém quer ler, além do Jonas? Mais alguém quer ler? Não. Não? Então pode continuar, Jonas. Sofrendo com a depressão, encontrou refúgio em Petrópolis, onde projetou e construiu o chalé A Encantada. Permaneceu em Petrópolis até 1922, quando voltou à França para visitar amigos. Passou-se a dividir entre Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Petrópolis e Fazenda Cabango. Em 1922, condecorou Anésia Pinheiro Machado, que, durante as comemorações do centenário da independência do Brasil, fizera o percurso Rio de Janeiro-São Paulo, num avião. Em janeiro de 1926, apelou à Liga das Nações para que impedisse a utilização de aviões como armas de guerra. Então ele ainda tentou, pediu lá na Liga das Nações que fosse proibido o uso de avião nas guerras, mas ele não conseguiu, né? Pode continuar. Em 1932, deflagrou-se a Revolução Constitucionalista, quando o Estado de São Paulo se levantou contra o governo de Getúlio Vargas. Isso incomodou Santos Dumont, que lançou apelos para que não houvesse uma guerra civil. No entanto, aviões atacaram um campo de Marte, em São Paulo, no dia 23 de julho. Possivelmente, esse fato contribuiu para o agravamento da angústia e a crescente depressão de Santos Dumont, que, nesse dia, aproveitando-se da ausência de seu sobrinho, suicidou-se, aos 59 anos de idade, no hotel em que morava no Guarujá. Então, olha que trágico, né, o fim de Santos Dumont. Quando ele viu que tinha se levantado uma revolução dentro do próprio país dele, se usando de aviões também, aí ele não aguentou, né? A depressão dele se agravou, a angústia dele se agravou, e aí ele acabou se suicidando. Bem jovem, né? Aos 59 anos. Tava para ele ter ainda vivido bastante.
Então vejam que triste, né, esse fim. Semelhante um tanto com a história de Ícaro, né, que sonhava em voar, mas não imaginava que alçar voos altos poderia ocasionar na própria morte dele. E aí, o que vocês acharam sobre isso? Sobre a morte do Santos Dumont, sobre tudo que aconteceu? Vocês sabiam que tinha acontecido com ele? Sim. Não. É bem triste pensar que esse foi o fim dele, né? Tem uma música que fala justamente sobre o Santos Dumont, sobre esse sonho dele de voar e sobre o fim trágico que ele teve por conta da ganância do ser humano. Eu vou colocar para vocês ouvirem. Coloquei aqui a letra do lado, tá? Então acompanhe a letra para vocês entenderem melhor o que está sendo dito. Essa é uma música de uma banda chamada El Efecto. Eita, meu celular desligou. Que era onde eu ia mostrar para vocês. Espera aí. Vou tentar colocar pelo YouTube. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, né? Tem que colocar aqui no meu tablet, então. Tá, peraí. Ouvir a gente vai. Só que o áudio vai ser ruim. Eu vou colocar pelo meu tablet, que acho que é melhor, então, tá? O que eu procurei aqui? Pra meu celular tá carregado? Não, eu coloco aqui. Já tá na minha mão o tablet. Caraca. Que foi, Ricardo? Sabe o que eu tô querendo saber? É. Por que todo mundo me confunde com o Ricardo? Ah, foi você que falou? O que foi então, ô Ian? Nossa, por que todo mundo me confunde com o Ricardo? O que ele tem que A é voz de parecido vocês comigo? parece um pouquinho. A voz. Nada. Nossa, professora, o Ricardo e hoje não tem nada semelhante, nem a voz. Eu confundi agora, né? O senhor Hélio chamou o Ian de como mesmo, Ian? Como que ele chamou naquele dia? Foi ano passado. Islã. O senhor Hélio me confunde com o país. Presta atenção, vê se vocês conseguem ouvir pelo tablet. Não sei se dá para ouvir. Retirado o corpo, o médico nos informou que Peraí. nada mais poderia ser feito. Jamais poderia ser Santos feito. Dumont estava morto. Você Tá dando para escutar? Dá. Tá? Sim. Então vai acompanhando a letra, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês entenderem o que está sendo dito. Santos Dumont inventou um avião para voar feito um passarinho. Ele queria tirar seus pés do chão, tentar fugir desse mundo tão mesquinho. Mas vai um pássaro voando do que dois na mão. Do alto do céu é mais fácil compreender o chão. Deixar ele voar. Não abatalhe o inimigo, eu não consigo ver. A morte chove de repente, ninguém pode prever. Voa pra esquecer. A tecnologia evolui com a guerra. Já não interessam mais os ataques por terra. Graças ao avião, as cidades são destruídas com o aperto de um botão. Quem vence a guerra já não suja mais a mão. Santos Dumont inventou um avião para voar feito um passarinho. Ele queria tirar seus pés do chão.
ensinou o homem a voar, ingênua ilusão. Porque Deus não deu asas à cobra, agora você sabe então. Voa, espaço infinito, ninguém pode ouvir seu grito de culpa e frustração. Ah, se eu pudesse entender. E acabou. Deu pra escutar a música? Sim, todinha. Então, Ô, Pro, oi. agora que eu vi, o que aconteceu com o seu olho? Tá vermelho. Ah, é que eu fiz cirurgia, então ele tá bem vermelho ainda. Não. Mas já já esse Nossa, vermelho nem dá pra sai. ver. Não dá pra ver, não, daí? Eu vi, só que eu pensei. Nem dá pra notar. Ah, que bom, porque Não tô pessoalmente vendo tá nada. dando bastante pra notar. Tá bem assustador, na verdade. Eita, Dói, porra. Tro? No computador. Não dói, não. Só tá vermelho mesmo. É porque quando a médica tirou a agulha, né, que fura o olho, vazou um pouco de sangue. Sabe quando você bate o dedo e fica roxo? Nossa, Ah, nossa, que aflição. É, Ah, você bate, entendi. Acho que a circulação é meio que uma trava, né? É aí quase depois o que... corpo absorve, né? Deu Mas uma é aflição. falta de sangue que ficou assim. Mas Nossa, ai, que aflição, cara. e aí, o que vocês acharam da música? Como que vocês sentiram, né? Eu gosto dessa música Ah, tá porque eu legal. sinto como se ela trouxesse essa dor aí de Santos Dumont. Agora que eu vi que não saiu a música inteira, né? Que eu copiei. Ô, Pro, a pra gente ler não aqui. ia ter 2 aulas hoje, não? Não, a Não, gente... é de matemática que a professora falou que ia fazer 2 aulas amanhã. Não, de matemática eu sei, que eu pensei que ia ter de português hoje. ela falou que amanhã ela não ia dar aula. Como que... Quem disse isso? Amanhã, mas a gente, nossa dia ainda 20. A nossa ainda não acabou. Amanhã Amanhã não é tem feriado. Então, Mas só porque é feriado não vai ter aula? Vai ter sim. eu acho que não vai ter. Ah, se for, A não, se professora for falou que feriado ela não nacional, ia dar aula no dia da se for Conceição. feriado nacional, não vai ter aula. Agora, se for feriado, tipo assim, só um feriado, só um dia, aí vai ter. Mas é o quê? É feriado nacional? É Ah, do só dia porque da eu queria Consciência ver a Negra. sobre. Então não vai ter Ixi, aula. se a Feriado gente estivesse nacional na não pode escola, ter a aula. gente fazia um belo trabalho sobre isso. Pô, hein? O pessoal tá saindo, mas a gente ainda vai fazer os exercícios. Ainda vai fazer? Lógico. Só sobrou a gente. O resto do pessoal, pode mandar eles voltarem. Que não acabou a aula Foram tudo nada. embora. Eles começaram a conversar aí. Avisa eles que não acabou a aula, tá? Para eles voltarem. Então vamos fazer agora os Eu não vou poder exercícios. avisar ninguém. Página 139. Vocabulário. Assinale a alternativa que contenha o significado da palavra destacada. 1. Existem relatos extraordinários nas mais diferentes mitologias. Então, o que é extraordinário? Inesperados. Fabuloso. 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 Ah, então, uma coisa extraordinária é uma coisa fabulosa. Ricardo, não esquece de fechar o seu microfone, tá? Com bastante barulho. Desculpa, professora. Tá? Então, você É porque eu tô responder. de fone, aí o fone tá encostando na blusa e tá acontecendo isso. Tá, então quando você responde e depois fecha de novo, tá? Dá para fazer assim. 2. Tá bom. Jogou-o do alto da Acrópole. Qual das ilustrações a seguir retrata uma Acrópole? O que é uma A Acrópole? primeira. Acho que é a B. Ah, A B. eu chutei na A porque falou, jogou o alto da Acrópole. Aí quem tá falando que tá alto, as outras não.
A Eu achei Acrópole, que fosse a B, porque acho que todo mundo ia chutar no óbvio. não, é A a C letra com certeza não é. A C, professor, quem falasse, ó, se joga da ponte. A Acrópole, o que que é? Na Grécia Antiga, ele era o ponto mais alto da cidade, tá? Então, geralmente, elas eram construídas em cima de uma montanha. Qual que era a importância da Acrópole? Ela servia como refúgio para os habitantes das cidades no momento em que tinham ataques militares de algum inimigo. Então, elas também conseguiam observar os inimigos da altura da Acrópole, tá? Os gregos, eles costumavam construir também templos religiosos dentro dessa Acrópole. Então, ela era muito importante porque ela servia como proteção nos ataques militares, ela também servia como observação, tá? E era lá que eles construíam também templos de agradecimento aos deuses, de culto aos deuses. A Acrópole mais conhecida foi a de Atena, que é aquela que abriga a da cidade de Atenas, né? Que abriga o Párteno. Já viram o Párteno? Ele é um ponto Sim. turístico bem na Grécia, tá? Então, o Párteno, por exemplo, é uma acrópole. Tem que desligar. Desliga aí, Ricardo, que fica barulhão pra gente. 3. Empolgado pelo fato de ganhar as alturas. O que é empolgado? Encorajado? Isso, encorajado. 4. Cujos desenhos preservados registram suas ideias? Conservados. Conservados, muito bem. 4, então, C. 5. Uma casa construída no canteiro de obras. O que é um canteiro de obras? Viver o conselho perto das obras? Você? Na verdade, Eu acho que é a. O mais próximo é a adjacência das obras. O que é essa adjacência das obras, né? Na verdade, é uma parte onde fica mais ou menos o convívio das pessoas que estão construindo obras. Vai ser lá que vão ficar os banheiros, por exemplo, um espaço para refeitório, tá? Então, é meio que a área de vivência das pessoas que estão construindo alguma obra, tá bom? E aí, o sinônimo para isso é a adjacência das obras. Pode ser chamado ou de canteiro das obras ou de adjacência das obras, tá? 6. Onde era recebido com euforia? O que é euforia? Entusiasmo? Muito bem, entusiasmo. 7. Estabeleceu uma quantia vultosa, 100 mil francos como prêmio para aquele. O que é vultosa? Considerável? Considerável, quer dizer que foi uma quantia muito grande, né? Atividade 2, entendimento do texto. Para introduzir o texto biográfico sobre Santos Dumont, o autor utilizou 2 recursos. Quais são esses recursos e com que finalidade ele os utilizou? Como que foi que ele inicia o texto para falar de Santos Dumont? Contando sobre o início da vida dele? Contando sobre o início da vida dele, né? Que foi o nascimento dele. E o que mais? O que mais que ele fala? Sobre o maior invento dele? Não, antes disso, que a gente estava discutindo sobre. Ele tá descrevendo um lugar. Ele tá descrevendo um lugar, mas eu não sei se é onde Santos Dumont morava, onde ele nasceu. Além disso, ele também fala um tanto sobre os sonhos dos seres humanos, né? A necessidade que o ser humano tinha de superar a natureza. E aí ele usa o exemplo de qual história da mitologia? Do anjo lá que caiu. Do Ícaro. Não é anjo, né? É o Ícaro. Ele era um ser humano normal. É que eu não sei nada sobre mitologia. Sabe sim, você que outra vez me falou um pouco sobre o Minotauro? Lembra? Foi. O que foi que você tinha me contado do Minotauro mesmo? Que tinha uma pessoa que eu esqueci o nome de todos, tá? Não sou boa em decorar nomes. Eu também sempre esqueço. Nossa. Aí ele foi um moço lá que ele prometeu pro pai que ia voltar com velas brancas se ele sobrevivesse. E se ele tivesse morrido, ia voltar com velas pretas. Aí ele foi lá, iam 7 mulheres e 7 homens para virar a comida do Minotauro. Aí ele venceu o Minotauro. Aí
quando ele voltou, ele esqueceu de trocar as velas. Aí o pai dele pensou que ele tinha morrido, se tacou na água e morreu. Exatamente. Essa história aí que você está contando é a história do Teseu, que foi o herói que matou o Minotauro. Então agora você já conheceu a história do nascimento, do surgimento do Minotauro, né? E o que aconteceu depois que o Minotauro foi morto? Aconteceu essa história aí com o Dédalo e com o seu filho Ícaro. Aconteceu que, tipo, o pai dele pensou que ele tinha morrido e o pai dele se matou? Uhum. Só que ele tava vivo, ele só esqueceu de trocar as velas para brancas. Ele deixou a preta. As velas do navio, né? Porque o Teseu falou assim, se vencer o Minotauro, eu vou trocar as velas do navio de pretas para brancas. E aí você vai saber que eu consegui, que na hora que ver o navio chegando, né? Você vai saber que eu sobrevivi. Só que Teseu esqueceu dessa promessa que ele fez pro pai. Então esqueceu de trocar as velas, né? Chegou Aí o o pai navio se com as velas entrevistou pretas, o navio pai e se matou. e se matou. Mó triste essa história aí Então, também. olha como essa história aí do Minotauro dá pano pra manga, né? Tem bastante coisa nessa história do Minotauro. O Então, o que Minotauro aconteceu aí? causa, né? Pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu aí? No exercício 8, né? Então, o autor, ele primeiro chamou a atenção para a necessidade que o ser humano tem de superar a sua natureza, usando para isso o exemplo de Ícaro e Dédalo, e em seguida partiu para a apresentação do tema com o nascimento de Santos Dumont. Então, foram esses os recursos que ele utilizou. Vou mandar aqui a resposta, tá? Então, reparem que as biografias, elas podem ser escritas de diversas formas, tá? Tem biografias que começam contando o nascimento do biografado. Já outras biografias podem querer fazer de uma forma mais inovadora e começam com a morte do biografado. Conta como que o biografado morreu, né? E aí depois começa a contar a história da vida dele. Então, cada autor vai escolher uma maneira de escrever sobre a vida do biografado. Eu acho muito melhor começar falando onde ele nasceu, a data que ele nasceu, em vez de falar quando ele morreu. Quando ele morreu, deixa pro final. Ficar mais emocionante. Tem algumas biografias que ficam interessantes também, contando a morte. Cada uma né? tem sua finalidade. Por que ele morreu, muitas vezes, né? Às vezes o porquê que ele morreu tem tudo a ver com a história dele, como, por exemplo, o Santos Dumont. A morte do Santos Dumont é totalmente atrelada com tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Diferente, por exemplo, ele morreu, ele caiu, né? Caiu de uma árvore, né? Não, a morte dele tem tudo a ver com tudo que aconteceu na vida dele. Ele caiu porque caiu ele morreu porque caiu de uma árvore? Não, o Santos Dumont se suicidou, né? Eu tô falando que é diferente se a morte dele tivesse sido assim, um acidente, algo assim, né? Mas não, né? Igual a do Mandela, né, Pro? Igual a do Mandela. Uhum. Ele teve um infarto, né? Foi um infarto. Não sabia que Santos Dumont tinha se suicidado. Achei que fosse só uma morte normal. Eu também não. Porque para ele foi muito dolorido ver que a invenção que ele tinha feito, que era o avião, estava sendo usado para guerra. Disso conta a música que eu mostrei para vocês, né? Olha a letra. Graças ao avião, cidades são destruídas com um aperto de um botão. Quem vence a guerra já não suja mais a mão. Então, olha que triste, né? O que ele está dizendo? Ele estava querendo se referir que a criação dele podia simplesmente, acho que ele está dizendo que ele quis referir que a criação dele simplesmente podia causar uma destruição com um clique de um botão. Exato, e não era o que ele estava querendo, né? A música fala assim também, ó. Santos Dumont inventou o avião para voar feito um passarinho. Ele queria tirar seus pés do chão. Você ensinou o homem a voar, que ingênua ilusão. Porque Deus não deu asas à cobra. Agora você sabe, então. Então tá falando assim, né? Que Santos Dumont ele queria voar por ingenuidade, né? Porque ele queria conquistar um sonho, que era se aproximar dos pássaros, né? Ter esse poder dos pássaros de voar. E aí fala assim, ó, que ingênua ilusão, né? Você achou que
você ia ensinar o homem a voar e isso ia trazer benefícios e trouxe a guerra. Agora você sabe por que Deus não deu asa às cobras, né? Agora você Mas, sabe. Pro, se ele tivesse aguentado, ele ia ver. Não ia dar, né? Porque faz muito tempo que ele nasceu. Mas ele ia ver Professora, pelo acho menos que ia valer a pena o que ele fez, né? Porque hoje em dia é um transporte muito bom, né? É o mais seguro hoje é, de. professora, Mas Pro, a naquela Manuela tem época, razão. pra E ele, se, uma tristeza Pro, muito grande ver tudo aquilo. professora, a Aquilo ali foi Manuela na até que tem razão. época. Posso falar? Agora já é diferente. Pode. Pois Eu é, acho vamos. que a Manuela tem razão. Porque e se Santos Dumont não tivesse suicidado? E se anos depois da guerra ter acabado, ele visse como a invenção dele foi útil? Mas eu acho que para ele já não ia mais assim, ele não ia mais conseguir sentir isso, né? Sim, porque não é Guerra, né? Ele viu tipo, que você criar a sua invenção e não vai ser gratificante você criar ela para matar outras pessoas. eu acho que não ia fazer com que ele se esquecesse, né, das pessoas que morreram por conta também dessa invenção. Mas ele não teve culpa, né? Foi o ser humano que não sabe usar as coisas direito, que só sabe guerrear. 9. Então, para Santos Dumont, a invenção dele era para realizar um sonho, mas para as outras pessoas, o culpado era ele de ter inventado uma arma de destruição. Não, ninguém culpou ele mesmo se culpou. Eu acho Aí que, que tá o problema, entendeu? acho que Ele seria. mesmo se sentiu culpado, entendeu? Então, É o que Santos muita Dumont gente que se sofre com culpa por uma depressão coisa que faz, ele né, não Pro? fez? Se culpa por tudo que acontece. Então, Santos Dumont se culpou por uma coisa que ele não fez, é isso? Ele se culpou Jesus. porque o que ele queria? Ele queria que o avião ajudasse a vida das pessoas. E o que as pessoas fizeram quando colocaram as mãos no avião? Fizeram guerra. E isso deixou ele Fizeram uma muito arma de desiludido destruição. com a humanidade. Isso fez com que ele se desencantasse com o mundo. Então foi muito dolorido para ele, né? Nesse sentido. Quer falar, Jonas, alguma coisa? Eu acho que teria sido pior se ele não tivesse matado, porque ele ia ter sobrevivido até a Segunda Guerra. Aí teria sido pior ainda. Ele ia ter visto ainda mais coisas, né? Mas é muito triste ver o que o ser humano faz, né? O ser humano só sabe estragar as coisas, pelo amor de Deus. 9. As fotos e a ilustração utilizada no texto têm uma finalidade específica. Qual é ela? Por que ficam mostrando fotos aí durante o texto? É para você tentar identificar qual foi a cidade de Acrópole? Não esse desenho, não você... essa foto aqui, a foto do texto, né? As fotos que aparecem no texto. Pode apresentar as invenções dele? Isso, muito bem. Para representar as invenções dele, para mostrar também os lugares onde ele cresceu, onde ele viveu, né? Observando a obra Paisagem com a Queda de Ícaro, de Bruegel, o que você pode concluir acerca de como os participantes da cena encaram o acidente que vitimou Ícaro? Eles nem perceberam, nem notaram que Ícaro estava caindo. Nem percebeu. Que ele caiu do céu. Então, como que impactou o acidente de Ícaro na vida deles? Nada. Nada, né? As pessoas nem ao menos perceberam. Ô, professora. Diga. Esse negócio de Ícaro e Santos Dumont, já pensou se fosse uma outra finalidade? Qual finalidade? Por exemplo, tivesse representando a vida dele, como ele se sentiu depois como a invenção dele foi transformada numa arma de destruição. E mostrando depois que ele se suicidou, mostrando que quando ele criou a invenção dele, para ele, o mundo dele caiu. Por exemplo, ele mesmo se culpou e ele se suicidou. Aí acho que o Ícaro pode representar ele caindo depois que ele criou o avião. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. O motivo de se citar essa história do Ícaro no começo, né?
para mostrar o quão semelhante a história de Ícaro é da história de Santos Dumont. Porque Santos Dumont também, ele tinha um sonho, né? Ele queria, ele fez na ingenuidade, ele achou que isso seria bom para o ser humano. E aí, quando ele viu a destruição que foi, ele mesmo sentiu uma queda dentro dele. Ele se desiludiu com a humanidade. Ele viu a podridão que existe dentro da humanidade, né? Mas é exatamente isso mesmo, Ian. Página 140. 11. Aí, Segundo o texto, o ser humano perseguiu e persegue formas de desafiar a natureza. Uma delas é voar. Cite outros exemplos que dão continuidade a essa curiosidade do humano. Que outras invenções, que outras conquistas o ser humano também desejou bastante? Asa delta? Não isso é necessariamente relacionado a voo, né? Porque aí já se encaixa com a de Santos Dumont. os carros? Helicóptero não. Mas tem que ser a ver com a maneira de desafiar a natureza. Ah, que tal ir à Lua? Isso, perfeito, né? O Então, as foguete. conquistas espaciais, né? Ir à Lua foi uma forma de desafiar a natureza. Tem uma outra que a gente discutiu, acho que na apostila passada, que foi uma que aconteceu bem antigamente. E qual era? As viagens marítimas, lembra? Verdade. Nossa, Que eram submarino, feitas professora, é uma por delas. mais desconhecidos. Submarino pode ser também, né? É, pra poder explorar as águas Fundo do profundas. mar, né? Mas as viagens marítimas também, elas tiveram toda essa força porque eles acreditavam que tinham monstros no mar, né? Eles não sabiam para onde eles estavam indo, eram mares Que eles tinham medo de viajar à noite por causa que eles pensavam que tinha monstro no mar. Não, na verdade, Tinham eles as tinham medo sereias, de. Isso, Não, na verdade, sim. eles tinham medo de ficar acordados até meia-noite. Isso porque também. era o horário em que eles acreditavam que as sereias cantavam para enfeitiçar os marinheiros. É, sem falar o limite do mar que eles pensavam, né? Eles achavam que tinha um precipício, né? Que eles cairiam em algum momento. Então, essa também é um exemplo, né? A mais recente para nós, eu acho que foi a conquista, né, do homem chegar à Lua. 12. Segundo o texto, o pai de Santos Dumont foi importante para que o filho chegasse onde chegou. Explique o porquê. Por que o pai foi importante nessa Porque conquista? o pai dele percebeu que ele gostava de, tipo assim, ele inspirou ele ele pôs estudos e tal para que ele chegasse onde ele chegou. Muito bem. Então, o pai dele percebeu que Santos Dumont tinha um interesse científico e o incentivou a estudar mais sobre isso. Acho que a gente pode colocar que o pai de Santos Dumont o incentivou a criar um avião. Pode ser uma resposta. Não foi necessariamente o avião, né? Mas ele incentivou o Santos Dumont a continuar estudando nessa área de interesse aí, né? A seguinte afirmação. Os vultosos prêmios são incentivos para o desenvolvimento de novas técnicas e conquistas de novos instrumentos. Busque argumentos para embasar a sua opinião. Vocês acham que premiar descobertas científicas, por exemplo, ou invenções, ajuda no desenvolvimento e na conquista de novos instrumentos? Dá motivação às pessoas. Então, a gente pode colocar sim, porque é uma forma de motivar as pessoas. O que mais? É uma forma de motivação, porque ganhar é. Calma Porque aí. eles sentem que eles fizeram algo certo, uma coisa útil, que as pessoas gostaram. Também tem uma competitividade que gera, né? Você, por exemplo, eu quero vencer os meus adversários, né? Isso faz com que o ser humano se esforce mais, muitas vezes. Quando se cria um desafio, aí o ser humano pensa, vou entrar nesse desafio aí, ele vai me dar um dinheiro, um retorno financeiro.
Eu quero me provar também, quero ver que sou capaz. Então, isso, de alguma certa forma, incentiva as pessoas. Mais alguma coisa que vocês conseguem pensar? Porque que premiar auxilia? Não. Então, vejam por que é importante a ciência ser financiada, né? Investir na ciência. Então, por exemplo, a questão da vacina, né? Olha como é importante, então, a gente investir nos cientistas. Porque eles trazem a cura para nós, né? Por exemplo. Então, é sim muito importante a gente ter um investimento na ciência, porque a ciência nos ajuda a viver melhor. Segundo o texto, o uso bélico do avião foi um desencanto para Santos Dumont. A voz do pai da aviação não foi ouvida quando ele apelava pela paz. Então, ele pedia pela paz, ele implorava pela paz. Você pode explicar em que medida esse fato contribuiu para que Santos Dumont abandonasse seus projetos e posteriormente buscado a morte? Na Primeira Eu não Guerra? entendi. Não entendi, professora. Tá falando assim, né? Que o texto fala que o Santos Dumont, ele pedia muito pela paz. E aí tá perguntando assim, por que você acha que esses fatos aí contribuíram para que Santos Dumont abandonasse a carreira dele e depois se matasse? Por causa da Primeira Guerra Mundial, que as pessoas estavam lutando pro contrário. Em vez de usar pra paz, estavam lutando pra morte, pra guerra. Sim. Então, que tal a gente colocar essa resposta aqui? Porque a criação de Santos Dumont foi usada para destruição. Exato, pode ser, né? E Santos Dumont, na verdade, ele queria auxiliar o ser humano, né? Ele achou que isso ia beneficiar o ser humano. Ele nunca imaginou que ia ser usado em uma guerra. Então, pode escrever isso aí. O Santos Dumont pensava que o avião beneficiaria o ser humano. E aí, quando foi usado em guerras, Santos Dumont entrou em completa desesperança com o mundo. Tudo bem? Então, acabamos agora. Dúvidas? Não. Não? Então é isso, pessoal. Não. Até a aula que vem. Até. Tenha uma boa semana. Vocês também. Obrigada. Boa semana? Seria bom fim de semana. Amanhã não tem aula? Um bom fim de semana para vocês. Bom descanso. Tchau.